Welcome to Pepsi, o podcast do estudante de psicologia. A avaliação psicopatológica, um tópico fundamental, né? Com certeza. E o texto destaca a entrevista como instrumento principal, indo além do trivial, não é? Observar o indivíduo cuidadosamente é crucial. Sim, é uma arte e técnica combinadas, digamos assim. A entrevista busca informações para diagnóstico, entender a dinâmica afetiva do paciente e, principalmente, planejar a intervenção terapêutica. Planejar a intervenção me parece fundamental. E essa entrevista psicopatológica tem duas partes, certo? Ou isso mesmo, a anamnese, que é o histórico do paciente, antecedentes, contexto familiar e social. E o exame psíquico, que avalia o estado mental atual. Entendi. Mas e a avaliação física? O texto também fala disso, né? Sim, interessante. Você pode ter imagens transtornos mentais graves e tem maior incidência em linhas físicas. Enfrentamento para acessar o corpo de cising. Debris. Há uma mortalidade precoce, infelizmente. Expectativa de vida reduzida em 15 a 20 anos, comparada à população geral. Diabetes, doenças cardiovasculares, HIV, uma lista extensa de riscos. E o exame físico não difere em pessoas sem TMG, certo? Exato. A questão é que essas doenças físicas são subdiagnosticadas em pacientes com TMG. Muitas vezes o clínico geral não examina direito, achando que é responsabilidade só do psiquiatra. Que por sua vez pode não se considerar médico do corpo, um ciclo vicioso. E o preconceito, o estigma, também dificulta o acesso a esses serviços, né? Sem dúvida. E tem a questão da comunicação. Pacientes com TMG podem ter dificuldade em expressar suas queixas físicas. O exame físico, quando bem feito, pode ser uma forma de aproximação afetiva, sabia? Interessante. E a avaliação neurológica? Imagino que seja similar à de outros pacientes, certo? Em geral, sim. Mas é importante lembrar que nem sempre uma lesão neurológica produz sintomas localizáveis. O exame neurológico é a base, buscando sinais patológicos e assimetrias. Sinais como de bicycle, por exemplo. E os reflexos primitivos quase podem. São indicadores de lesão cerebral difusa, como o reflexo de preensão, de sucção, palmomentual. O texto recomenda alguns livros excelentes para quem verify no exame neurológico, aliás. Ótimo. E além do exame neurológico, tem o neuropsicológico também, não é? E o psicodiagnóstico. Sim, o neuropsicológico é parte importante da avaliação. E o psicodiagnóstico, com testes de personalidade, inteligência e atenção, é um complemento fundamental. Sempre que possível, deve ser feito por profissionais capacitados. E os exames complementares, laboratório, essenciais para detectar disfunções e patologias. Hemograma, glicemia TSH, vitaminas B12 e D, sorologias e avaliação do líquido cerebroespinal, muitas vezes negligenciada, infelizmente. É um exame barato e que pode fornecer informações valiosas. EEG, exames de neuroimagem, tudo isso auxilia no diagnóstico diferencial. Bem completo o panorama traçado pelo texto. O texto fala bastante sobre o CG, né? Útil para delírio, epilepsia, transtornos do sono. Sim, e também exames de neuroimagem, como tomografia e ressonância. Do diferencial. Mas o foco não é se aprofundar nesses exames. Aponta para a literatura especializada em neurologia e neuroradiologia para mais detalhes. Faz sentido. E a entrevista com o paciente, um capítulo à parte, né? Citando Guimarães Rosa, inclusive. Pois é, e trazendo a perspectiva de Harry Stack Sullivan, que valorizava a técnica da entrevista como qualificação essencial do profissional. Um perito do campo das relações interpessoais, interessante essa definição de psiquiatra. E, claro, aplicável a outros profissionais de saúde mental também. Com certeza. A habilidade de entrevistar é em parte aprendida, em parte intuitiva, né? O capítulo foca nos aspectos que podem ser desenvolvidos e aprimorados. E comenta algumas obras importantes sobre o tema, como McKinnon e Michels, Othmer, Shah. Sim, e o livro do Carlat, bem direto e prático, e o do James Morrison, sobre a entrevista inicial. Sem ser a nova consulta para desenvolver habilidades de comunicação. Uma boa entrevista, segundo o texto, envolve saber o que perguntar e quando se calar. E, claro, criar uma relação empática e útil clinicamente. Exato. Acolher o paciente, ouvi-lo de verdade. Paciência, respeito, mas também firmeza para estabelecer limites, principalmente com pacientes invasivos ou agressivos. Às vezes, ouvir é o mais importante. O entrevistador precisa ser mais ativo, fazer perguntas, intervir. Depende muito do paciente, do contexto, dos objetivos da entrevista
e da personalidade do próprio entrevistador. Uns são mais discretos, outros mais extrovertidos. E o texto lista algumas atitudes a serem evitadas, né? Posturas rígidas, frieza excessiva, reações emotivas. Sim, eventualmente compulsivo, hostilidade. E entrevistas prolixas, o paciente fala mal, não diz nada de substância. Anotar demais durante a entrevista também pode ser um problema, né? Passa a impressão de que as anotações são mais importantes que o paciente. Então, voltando à entrevista, a questão da confidencialidade é crucial, né? O paciente precisa se sentir seguro para se abrir. Com certeza. E o texto destaca bem isso, garantindo o sigilo das informações, exceto em casos de risco iminente, como ideação suicida ou homicida. Sim, um equilíbrio delicado. Proteger o paciente, mas também a sociedade. E a colaboração mútua é fundamental, né? Paciente e profissional trabalhando juntos. Sem dúvida. E a coleta de dados sociodemográficos no início é de contextualizar a ação no paciente. Nome, idade, profissão. E depois, em suas protas. Já o paciente fala de vermelho, 100%, pelo menos inicialmente. E o explorador falará pouco e deixará que muito coimo. Gostei da estação de Valerro Nájera. Ouvir mais do que falar, por isso. Mas não é uma escuta passiva, né? Como diz Sullivan, é uma observação participativa. O entrevistador precisa estar atento e intervir quando necessário para esclarecer pontos importantes. Ajudar a dar ao paciente a se expressar melhor. Você quer dizer assim e assado? Às vezes, uma pequena intervenção de França. E tem a questão da ansiedade, né? O paciente pode usar mecanismos de defesa, fazer perguntas inadequadas, tentar desviar o foco. O senhor é jovem, não é? Típico. O profissional precisa lidar com isso com tato, trazendo a conversa de volta para o problema do paciente. E evitar silêncios prolongados, principalmente no início. Pode aumentar a ansiedade do paciente. Fazer perguntas curtas, mostrar que está presente, ouvindo. It's a racing. Conte-me pois. Pertas fechadas e sinto com simples sim ou não. Exato. E evitar o porquê, né? Pode soar acusatório, fazer o paciente se fechar. Cada paciente é um caso, e o entrevistador precisa encontrar a melhor forma de conduzir a conversa. E mesmo numa entrevista aberta, o profissional precisa ter uma estrutura em mente, ir preenchendo as lacunas, complementando a história com perguntas mais direcionadas depois da fase inicial. Sim, e a fala livre tem um valor catártico, né? Um desabafo que pode ser muito útil para o paciente. E a duração da entrevista varia muito, dependendo do caso, do contexto. E claro, a questão da transferência e contra-transferência, fundamental para uma boa condução da entrevista. Freud, Jung, muita coisa para se aprofundar. Pois é, projeções inconscientes, tanto do paciente para o profissional, quanto vice-versa. Importante o profissional estar atento a isso, para não se deixar levar por seus próprios conflitos. E a anamnese, o exame psíquico, os exames complementares, um conjunto de ferramentas para um diagnóstico completo. Bem interessante esse capítulo. Então, além do exame neurológico sumário, o texto reforça a importância da avaliação psicológica completa, né? Testes de personalidade, inteligência. Sim, o psicodiagnóstico. E os exames complementares, o arsenal para investigação mais aprofundada. Líquido cerebroespinal, hemograma, vitaminas, tudo isso. E a anamnese, claro, né? Tanto os sintomas objetivos quanto a experiência subjetiva do paciente. A visão dele sobre o que está acontecendo e a cronologia dos eventos, o contexto familiar, tudo que ajuda a compor o quadro. Sim, e a queixa principal, quando o paciente consegue expressá-la, às vezes ajuda a direcionar a investigação. Mas nem sempre é fácil, né? Às vezes o paciente não é nenhuma, ou não percebe que tem um problema, ou até nega, principalmente homens, segundo o texto. É aquela história do não tenho nada, doutor. E tem a questão do informante, né? Familiares, amigos. Que também tem sua própria visão, seu próprio viés, digamos assim. Mas muitas vezes fornecem informações valiosas. Sim, e é uma metrópole de movaterambu para a confiabilidade das informações, coerência, plausibilidade. Pacientes com demência, psicose grave, mutismo, nesses casos, o informante é essencial. Com certeza. E a dissimulação, a simulação, complica mal o processo. Esconder sintomas, inventar sintomas, um desafio para o profissional. E o insight, né? A consciência do problema. Fundamental. O texto fala dos 3 componentes do insight, segundo David. Consciência do problema, nomear os sintomas, aderir ao tratamento.
E pacientes graves com esquizofrenia, transtorno bipolar, costumam ter prejuízos no insight. E a perspectiva transversal e longitudinal, né? O momento atual e a história do paciente. Então o texto fala bastante sobre a importância da avaliação inicial, né? E dá dicas bem práticas, como garantir um mínimo de privacidade. Sim, e o conforto do paciente também. Evitar locais trancados com pacientes agitados. Boa observação. É questão de segurança, né? Tanto para o paciente quanto para o profissional. E a apresentação, o objetivo da entrevista, tudo isso ajuda a criar um rapport. Criar uma conexão, né? E as perguntas iniciais bem básicas. Nome, idade, estado civil, filho, escolaridade, profissão, religião. Sim, contextualizar a situação do paciente. E a queixa principal, claro. Qual o seu problema? O que o traz aqui? Várias formas de perguntar. E a observação, né? Atitudes, roupas, acessórios, mímica, tudo isso é para. A comunicação não verbal, às vezes, diz mais que as palavras. E o impacto que o paciente causa no entrevistador. Interessante essa parte. Sim, os sentimentos que a entrevista desperta no profissional. Pena, medo, curiosidade, importante estar atento a isso. E a linguagem, né? Adaptar o nível intelectual do paciente ao universo cultural. Perguntas abertas para pacientes com bom nível intelectual, perguntas fechadas para pacientes com déficits, quadros demenciais. Faz sentido. E o texto recomenda algumas fichas de história clínica disponíveis no hot site. Boa dica. Sim, e fala das entrevistas padronizadas, como o Mini Plus, úteis para pesquisa, mas nem tanto para a prática clínica. Na dates publicado, está no retrator que swugstad paciente. E nessas retes mascam, o SIP, dingumito panorém. E a parte sobre comunicação não verbal se tem de quem. E a força da expressão facial, do olhar, dos gestos. Sim, e a primeira impressão, os primeiros 3 minutos da entrevista, muitas vezes já dá para ter uma ideia do diagnóstico. E a emoção, tudo isso contribui. E o aspecto do paciente, as roupas, os acessórios, revelam mau tempo to assistir a todo. Esses detalhes fazem toda a diferença, né? Maquiagem, perfumes, tatuagens, um olhar atento pode captar muitas coisas. Então, esse texto sobre comunicação não verbal é fascinante, né? Tantos detalhes. A gente nem se dá conta da riqueza da CNV no dia a dia. Pois é, e como é importante para o profissional de saúde mental, né? Observar a postura, os gestos, a expressão facial. Às vezes diz mais que as palavras, né? Um olhar, um sorriso. E essa parte sobre a evolução humana, a expressividade gestual, muito interessante. Sim, essa conexão com a evolução das espécies, esses sinais não verbais, muitas vezes automáticos e reflexos, são um sistema de comunicação mais espontâneo e sincero, como o texto destaca. Mais difícil de controlar, né? Mentir com o corpo é mais complicado. A não ser que você seja um ator, claro. Ou um político, brincadeira. Mas falando sério, essa redundância da CNV, né, vários canais ao mesmo tempo, reforça a mensagem. E essa parte sobre os gestos, né? Os que acompanham a fala, os independentes, os adaptativos que indicam ansiedade. Mexer no cabelo, apertar as mãos, a gente vê tanto isso em pacientes, né? E a postura também. A inclinação do corpo, a rigidez, a tensão. E o toque, né? Um capítulo aperto de mão, o abraço. Aí tem que ter muito cuidado, né? Respeitar a cultura do paciente. Evitar qualquer mal-entendido. Com certeza. It's a pursuit flavoring. Isso é o maior que foi tristeza rosigorar em Espanha. E o olhar, né? O contato visual, a dilatação das pupilas. Darwin já tinha percebido isso lá no século XIX. Impressionante, né? E a paralinguagem, o tom de voz, nas pausas, os silêncios, a maneira como a pessoa fala. Às vezes, um diz mais que um discurso inteiro, né? Esses detalhes e em contexto cultural, como o texto destaca. Sim, o que é normal em uma cultura pode ser ofensivo em outra. Esses gestos, esses toques, e a contribuição de Carl Leonhardt para a psicopatologia, né? A classificação dos gestos, a expressão E o gesto de intencionais, e a riqueza da mímica capaz de expressar emoções pensantes, essas com mais breitas muito. Então esse texto sobre comunicação não verbal, CNV, é fascinante, né? Leonhardt, com seu tratado de mais de 500 páginas, impressionante a profundidade. Pois é, e ele divide a CNV em 3 componentes principais: expressão facial, gestos e voz. A expressão facial sendo mais importante, né? A riqueza de detalhes. A mímica facial é a músculo que alimenta desde a testa até o queixo. E como esses movimentos bem emoções,
E alegria, tristeza, medo, raiva, mas aqui não mais vamos smart. E Deus just to né? Mostra cada contração muscular, cada detalhe. Sim, e a integração desses aspectos da CNV, expressão facial, gestos, voz, formando uma linguagem completa, uma verdadeira leitura do psiquismo humano. Tanto em pessoas sadias quanto em pacientes com transtornos, né? E a parte sobre a CNV em psicopatologia, bem interessante também. É a expressão emocional, a sensibilidade aos sinais não verbais e o controle dos estados emocionais. Aspectos cruciais, né? Sim, e o texto foca em algumas síndromes e transtornos específicos. Depressão, ansiedade, esquizofrenia, autismo e MIAN. Vamos começar pela Depression. Claro. Na depressão, a gente vê uma redução da expressividade, né? O contato visual diminui, o olhar se volta para baixo, a face expressa tristeza, melancolia, apatia. E o sinal do ômega, né? Aquele enrugamento da testa, como se fosse a letra ômega grega. Um sinal clássico da melancolia grave. É descrito por Heinrich Schüle, no século XIX. E a boca curvada para baixo, o ângulo da cabeça inclinado, a postura cabisbaixa. E os gestos diminuem, né? A voz fica baixa, monótona, a expressividade. Esta postura é bem interessante. O desalinhamento postural? Sim, e a correlação entre a intensidade da depressão e a redução da CNV. Quanto mais grave a depressão, menor a expressividade. E a ansiedade, bem diferente, né? Na ansiedade a gente vê tensão, né? Na face, no pescoço, no corpo todo. E a descarga do sistema nervoso autônomo. Palidez, pupilas dilatadas, suor frio, tremores. E a respiração fica difícil, né? A sensação de sufocamento, a voz tensa, hesitante. E a ansiedade social, a hipersensibilidade aos sinais não verbais dos outros. Principalmente sinais negativos, né? Rostos críticos, bravo, um estado de hipervigilância constante. E a esquizofrenia? Um capítulo à parte. Então, esse texto sobre CNV em autismo, bastante coisa, né? A dificuldade com o contato visual, a preferência por brincar sozinho. E a dificuldade em entender os sinais não verbais outros. Um desafio para a interação social. E os sorrisos, frustros, descompassados, parece que não têm a mesma função social, né? E a forma como eles interagem com outros, né? Parece que atravessam as pessoas como se não tivessem ali. Sem aquela postura antecipatória do contato, do abraço. E a resistência ao toque, né? Muitas vezes interpretada como rejeição, mas é uma dificuldade sensorial mesmo. E os comportamentos repetitivos, o balanceio, o flapping, bem característicos, né? Esses comportamentos estereotipados. E a dificuldade em compartilhar as conquistas, como se não houvesse esse interesse pela interação social. E a falta da atenção conjunta, né? Mostrar algo para o outro, apontar, não tem essa iniciativa. E a voz, né? Principalmente nos casos de Asperger, aquele tom monótono, tem uma alta. Ou a voz muito baixa. Às vezes parecem robôs ou personagem de desenho animado. E o déficit no reconhecimento facial, né? Não é só um atraso no desenvolvimento. Tende a persistir, principalmente sem o tratamento adequado. E as emoções mais complexas, como orgulho ou constrangimento, estão mais difíceis de reconhecer do que as básicas, como alegria ou tristeza. Mas o texto destaca que com terapias como o ABA é possível reduzir essas dificuldades, né? Criar estratégias alternativas para melhorar a comunicação e a interação. E a mania, né? Outro extremo. A hiperatividade, a euforia, irritabilidade e a interação excessiva, respeitar os limites sociais. A Distanzlosigkeit, né? A perda da distância, a proximidade excessiva e a desinibição social falando da vida pessoal para estranhos. E a alegria exagerada, a grandiosidade e a falta de crítica para os próprios projetos e ideias. E os sinais iniciais, né? As roupas chamativas, a maquiagem excessiva, os acessos de limpeza. E a hiperatividade logo cedo, mindam, e a luxtad, sim, aventuras escandalosas, os movimentos em mímica exagerada. E a fala acelerada, os gritos, os insultos, uma aceleração em todas as esferas. E o risco cardíaco, né? Com tanta agitação pode até levar a um infarto. E a mudança de humor, né? Da alegria para a irritação, a beligerância, principalmente quando contrariado. Esses quadros, bem úteis para guiar a avaliação, né? Sim, os aspectos da CNV, as roupas, os acessórios, as atitudes e a importância de descrever tudo de forma objetiva e precisa, sem inferências. Impressionante como as roupas e acessórios podem revelar tanto sobre um paciente, né? O texto destaca isso, desde as mangas compridas, que escondem marcas. É um sinal de alerta para automutilação, talvez. E essa coisa do muito certinho, típica do obsessivo, roupas impecáveis, cabelo. Sim, esses detalhes.
E o quadro 10-3, com as atitudes globais bem completo, né? Afetada, arrogante, confusa. E uma gama enorme de possibilidades. Deprimida, desconfiada, desinibida e a dissimuladora, claro, tenta esconder os sintomas. A dramática, exagerando tudo, esquiva, fugindo do contato, e a evasiva, com respostas vagas. A excitada, falando sem parar. A expansiva, se achando a última bolacha do pacote. E a gliscroide, que gruda na gente e não larga mais. E o estilo, Kearney Briggs, a infnalinip Ramon, e o Stethranith, Humedicus. Irônica, sempre o comentário crítico na ponta da língua. A larieja, reclamando de tudo. E a manipulidora, tendo-nos em celular. A não cooperante, que não ajuda em nada. A oposicionista, que se opõe a tudo. E a perplexa, que parece estar em outro planeta. A querelante, que vive brigando. A reivindicativa, exigindo seus direitos. E a sedutora. Bem, essa é mais fácil de identificar, né? Às vezes, e a simuladora inventando sintomas. E a submir concordando com tudo. Um deveriacálogo. E mostra como a observação é crucial, né? Esses detalhes, a postura, os gestos, as roupas, tudo isso contribui para o diagnóstico. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do PepSi, o podcast do estudante de psicologia. Esperamos que tenham gostado da nossa conversa sobre avaliação psicopatológica. Até a próxima!